Meu nome é Paulo, eu sou vestibulando de medicina. Há 4 anos eu venho tentando minha vaga na Universidade Federal, que é o meu foco principal. E aqui eu vou falar um pouco sobre o motivo, né, de eu ter criado esse canal, que vai ser como se fosse um registro de uma rotina de um estudante. Aqui eu vou falar principalmente sobre as minhas experiências como estudante e principalmente o foco principal é a potencialização do meu estudo. Eu venho enfrentando alguns problemas ultimamente em relação são dois problemas principais, que é a disciplina e as distrações. Eu venho tentando achar métodos, estudar mais a fundo sobre a questão do estudo em si, sobre hábitos, sobre maneiras, para tentar potencializar o meu estudo. Como eu disse, eu estou há 4 anos tentando medicina. Na verdade, eu estou um pouco mais tempo tentando, mas focado de fato, estudando de fato. A gente que tenta, né? A gente que estuda para um concurso ou uma vaga de um curso concorrido, né, de um concurso em geral, a gente sabe que muitas vezes estudar de fato, são coisas totalmente diferentes. E nos primeiros anos que eu estudei, eu já vou falar um pouco sobre um resumo da minha história, basicamente, até aqui. Mas no início sempre foi aquele negócio de querer muito, né? Desejar bastante a vaga, fazer o mínimo e, e não estudar de fato. Mas, de um tempo pra cá, 4 anos, um bom tempo, eu venho mais focado, venho com uma dedicação um pouco maior. Acredito que é o que está me levando a estar muito próximo da aprovação, se Deus quiser. Mas o intuito aqui, basicamente, é me ajudar a, a tomar nota de estratégias, de até dicas que eu recebo e quero compartilhar isso, porque principalmente um dos motivos, não o principal, mas um dos motivos, eu vejo muito de pessoas que são especialistas na área, que falam sobre metodologia, sobre psicologia. Isso é muito bom, ter pessoas que tratam de maneira científica as coisas que funcionam de fato, tem muito conteúdo bom, mas eu não vejo basicamente isso vindo, né, de uma pessoa e de uma pessoa que está inserida nesse meio, tentando uma pessoa real, né, de fato. E eu também não vejo muito a falha, eu vejo muito a parte boa dos métodos, das estratégias, mas a gente acaba não vendo as coisas que não dão certo. E para mim, como eu não tenho nenhum intuito de se tornar uma pessoa famosa e tudo mais, não tenho pretensão alguma de passar aqui coisas que não sejam a realidade, de fato, nua e crua. Então, um pouco da minha história. Eu saí do ensino médio no ano 2016. Logo no início de 2017, eu comecei o curso de engenharia elétrica. Eu comecei esse curso de engenharia elétrica principalmente porque eu vi os meus amigos entrando na faculdade e não queria me sentir tão fora, né? Eu queria me sentir indo a algum lugar naquela época. E eu acabei entrando para um curso que eu tinha uma afinidade, né, com exatas e elétrica, eletrônica, sempre tive uma afinidade com isso. Mas eu fiz 2 anos de engenharia para descobrir que, na verdade, era um hobby para mim. Isso pode ser um tema de algum vídeo no futuro, sobre escolhas de curso, sobre arrependimento, sobre frustração. Posso falar um pouco da minha experiência enquanto é isso. Acontece que, para mim, aquilo foi um hobby, resumindo. E na época eu trabalhava, e nos primeiros anos que eu decidi mudar a direção, né, mudar o meu foco, na época eu
eu trabalhava de madrugada, não conseguia me dedicar totalmente ao estudo. E graças a Deus os meus pais aceitaram, foi por influência dos mesmos, né, a focar 100% no meu sonho. Isso é uma coisa que eu sei que não pode ser totalmente fora da realidade para muitos. Eu tenho muita sorte, tenho muito privilégio quanto a isso, eu reconheço. Mas eu também não venho de família rica, venho de escola pública. Então, eu acredito que eu estou um pouco mais próximo de uma pessoa real aqui falando. Não sou o dono da verdade, obviamente, mas eu vou tentar passar as minhas experiências de fato aqui. Acontece que eu larguei meu emprego, entrei para um curso qualquer, aí um pré-vestibular, e só tava estudando, tipo, por estudar, mas só vendo as aulas. E algumas coisas me fizeram ver que aquilo não era estudar de fato. E foi algumas mudanças que eu tive nesse meio tempo que me fizeram ver que eu não estava indo para o caminho certo. E quando eu tive essa mudança, eu me senti um pouco mais próximo do meu objetivo. Claro, com muito pé no chão, muita ciência da realidade. Acredito que tem muita coisa para melhorar, como eu disse, né? Esse é um dos intuitos desse projeto, é justamente tomar nota sobre as coisas que eu vou tentar, que eu vou conseguir, que eu vou falhar e que não vão mudar absolutamente nada. Então, o foco principal aqui é tomar nota sobre as minhas tentativas, erros, principalmente na questão de criar hábitos, na questão de potencializar o estudo, métodos, falar um pouco das coisas que eu já tentei, das coisas que deram certo, das coisas que não deram certo, isso falando de uma maneira mais olho no olho, eu acredito. A gente sempre tenta se comparar, a gente que está tentando ali, batalhando, estudando bastante, a gente se compara bastante com as coisas que deram certo. Isso é bom. Acredito que isso, se espelhar em coisas que deram certo, é uma coisa boa. O problema é quando isso não está muito próximo da gente. Então aqui você está falando como um estudante convencional mesmo, que está ali, está tentando, que vai mostrar os lados bons e os lados ruins. Porque a gente sabe que estudar é muito cansativo. Eu que estou dedicando a minha vida no momento apenas para estudo, estou com essa cara de cansado e de fato cansa muito, é muito cansativo. Mas estou aqui para mostrar o que pode melhorar um pouco, aliviar um pouco dessa carga, potencializar, como eu já falei 1 milhão de vezes aqui, potencializar o estudo, criar hábitos que estejam condizentes, né, com a nossa realidade e principalmente criar uma disciplina, criar um autocontrole. Porque você pode ver aqui que eu tenho uma tabela muito bonitinha criada ali, mas foi à custa de muito tempo mesmo, com ajuda profissional, com ajuda de professores, tentativa e erro para tentar chegar ao mais próximo. E ainda não está perfeito. E justamente esse é o motivo pelo qual eu estou, né, aqui criando esse canal para melhorar essa rotina, falar um pouco sobre métodos de estudo ali atrás. Então, basicamente, é esse o intuito. Eu posso falar um pouco mais da minha história em vídeos posteriores e falar, como eu disse, né, falar um pouco sobre as escolhas que a gente toma, sobre a frustração, sobre a autocobrança, que são coisas, né, que o estudante tem, né, presente na sua rotina, basicamente. E também falar sobre os problemas, como eu já mencionei, né, de distração, de disciplina, tempo de tela, tudo mais. Então, basicamente é isso. Lembrando que eu tenho outro canal, é um canal que eu faço resumos de biologia e química, também faço para notas pessoais, mas eu deixo ele público. Já tive alguns comentários de algumas pessoas que eu nunca vi na minha vida que
acharam útil, então eu também vou deixar aqui embaixo. Eu faço resumos de Química e Biologia, né, em todos os tópicos que caem em vestibular, principalmente focados na Universidade Federal do Paraná, que é o meu foco. Vou deixar aqui embaixo, são resumos curtos, né, que é só para você relembrar alguns assuntos assim. Vou deixar aqui, é um conteúdo público, não tem não tenho nenhuma pretensão de direito autoral, nada, pode utilizar da maneira que mais for conveniente. Então, basicamente é isso. Nos próximos vídeos, a gente fala mais um pouco específico sobre os tópicos que abordei aqui nessa pequena introdução. Um abraço.